Fala, meu Deus, através da tua palavra. Usa a minha boca para levantar essa pessoa que está aqui fraca, desanimada, se sentindo sozinha diante das lutas que ela está passando, meu Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Amém. Amém? Preste atenção, por favor. Não se distraia com nada. 2 Crônicas, capítulo 20, no versículo 1, diz assim: E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Olha aqui para mim, por favor. Tem hora que a peleja ela vai vir, a luta ela vai se levantar contra você. Você vê que se uniram, se levantaram contra Josafá. Um grupo de pessoas se reuniram contra ele. Às vezes, quem te odeia, quem quer o mal para você, muitas vezes essas pessoas, elas esperam um momento oportuno. Elas esperam um momento certo para se unir a outras pessoas. Elas esperam uma ocasião. Eles se reuniram contra Josafá. Talvez você esteja aqui agora e você diz assim: poxa, pastor, se reuniram contra mim, se levantaram contra mim, toda a minha família está contra mim. Poxa, lá no meu trabalho se ajuntaram contra mim. Tem pessoas que estão querendo o meu mal. Eu estou passando por uma situação difícil. E você sabe que muitas vezes Deus ele não deixa essa situação encoberta. Chegou ao conhecimento de Josafá, porque não há nada oculto que não seja revelado. Deus, ele mostra. Deus mostrou para Josafá o que estavam tramando pelas costas dele. Diz assim: então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Atson-Tamar, que é em Gede. Ou seja, Deus, ele nunca vai deixar nada encoberto. Deus nunca vai deixar nada às escondidas. E por que Deus ele mostra? Por que Deus revela? Para você se posicionar, para você se proteger. Você que é de Deus, você que teme a Deus, você que busca a Deus, Deus ele vai alertar você. Deus avisa. Agora, o que a pessoa ela vai fazer com esse aviso, aí é com ela, porque Deus alerta. Amém? Deus mostra. Às vezes a pessoa ela ignora o aviso de Deus. Às vezes a pessoa ela acaba ignorando. Ela toma conhecimento, mas ela não se posiciona, ela não faz nada. Josafá, quando ouviu que estavam se reunindo contra ele, Josafá, ele se dispôs a buscar a Deus. Ele se dispôs a ir a quem?
a Deus, dizendo assim, versículo 3: então Josafá temeu e pôs a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. Quer dizer, ele se dispôs a buscar quem? A Deus. Quando ele tomou conhecimento daquela peleja, ele teve medo? Teve. Porque o medo é uma coisa natural. Ele teve medo. Mas uma coisa é você ter medo, mas você saber a quem recorrer. Outra coisa é você ter medo e você não saber a quem recorrer. Quantas pessoas passaram por situações, passaram por dificuldades, enfrentaram lutas, receberam uma notícia e com medo elas fizeram uma besteira. Com medo elas acabaram tirando a própria vida. Com medo elas acabaram fazendo uma besteira, porque elas se viram sozinhas. Elas se viram sozinhas, elas se viram numa situação sem ter a quem recorrer, sem ter a quem buscar. E se sentindo sozinhas, essas pessoas tiraram a própria vida, acabaram com a vida delas. Então, a questão não é a pessoa ter medo, a questão é a pessoa saber a quem buscar, a quem recorrer, quando ela tiver com quê? Com medo. Ou quando ela estiver passando por uma situação que é maior do que ela se sinta impotente diante daquela situação. Josafá, ele se pôs a buscar ao Senhor. Ele se pôs a buscar. Ele temeu, mas pôs-se a buscar o Senhor. E apregoou um jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir o quê? Socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscarem ao Senhor. Quer dizer, ele sabia a quem buscar. Ele foi buscar, ele orou, ele jejuou, ele foi buscar socorro em quem? Em Deus. É como diz o salmista: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor, que fez o céu e a terra. Você sabe que o que faz as pessoas se entregarem, olha aqui para mim, por favor, o que faz as pessoas se entregarem, desistirem, desanimarem, reclamarem, murmurarem, se matarem, o que faz as pessoas ficarem perdidas é não saber a quem buscar, é não saber a quem recorrer. Talvez você esteja aqui agora e você está passando por uma luta, por uma situação que é maior do que você. Você recebeu um diagnóstico de uma doença, o médico disse que não tem cura. Você descobriu que o teu marido está te traindo, que o teu filho está usando drogas. Se levantou uma luta contra você e você está se sentindo impotente diante dessa luta. Entenda, você não está sozinho.
você tem a quem buscar, você tem a quem pedir socorro. Josafá buscou socorro em quem? Em Deus. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. Quer dizer, eles foram a Deus. Você está enfrentando uma luta, você está passando por uma situação que é maior que você. Não se entregue à murmuração. Tudo que o mal quer é que você murmure. Tudo que o mal quer é que você baixe a tua cabeça. Tudo que o mal quer é que você fique acuada, tristinho, para baixo. É o que ele quer. É que você desista, que você jogue a toalha, que você murmure, que você reclame, que você blasfeme contra Deus. Ele não quer que você busque a Deus, que você busque ao Senhor. Você tem que aprender a lutar com Deus. Uma coisa é você lutar sozinho. Uma coisa é você lutar, filha, na força do teu braço. Uma coisa é você lutar sozinho. Outra coisa é você lutar com quem? Com Deus. Uma coisa é você contar com a sua própria capacidade. Porque o ser humano tem limite. Tem momentos que a nossa força acaba. Tem dias que você não está aguentando. Tem momentos que o desânimo bate, a fraqueza. Ninguém é de ferro. Não. Há momentos que você chora. Há momentos que você entristece. Há momentos que você está para baixo, jururu. É normal. Você não está todo dia animado. Você não está todo dia para cima. Não. Tem dias que você está se sentindo mal. E nesse dia vem a luta. Vem a má notícia. Você imagina Josafá tomando conhecimento. Olha, está vindo contra você uma multidão. Se ele ficasse olhando para o tamanho do problema, para o tamanho da multidão, ele ia desanimar, ele ia desistir. Mas ele sabia que ele tinha alguém que era maior do que aquela multidão, que maior era o Deus que estava com ele do que a multidão que vinha contra ele. Deus é maior que esse câncer. Deus é maior que esse vício. Deus é maior que essa luta. Deus é maior do que essa situação que você está passando. Mas a pergunta é: você crê nisso? Você realmente crê nisso? Que Deus é maior que esse problema? Porque se você crê, você traz esse problema para quem? Você leva para Deus. Pessoal, triste coisa é você não ter a quem você recorrer. Por isso que as pessoas se matam, senhora. Elas não têm a quem recorrer. Vai recorrer a quem? Elas estão passando uma luta, vai buscar quem? Vai falar com quem? Agora, quem tem fé, quem tem a quem buscar, quem tem a quem recorrer, tem esperança. É como uma luz no meio da escuridão. Você sabe que você tem um Deus por você. Você sabe que você não pode, mas você tem um Deus que pode.
Você sabe que a tua mão não pode alcançar, mas a de Deus alcança. Isso é confiança. Josafá, ele estava com medo. Mas uma coisa é você ter medo e não saber o que fazer. Outra coisa é você ter medo e você buscar quem? E você buscar ao Senhor, você buscar socorro em Deus. Aí diz assim, no versículo 6, olha a oração de Josafá. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus do céu? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra. E na tua mão, diga assim comigo, a força e potência, e não há quem te possa resistir. Olha, Josafá reconhecendo a autoridade, o poder, a potência, a soberania de Deus. Senhor, não há quem possa resistir ao Senhor. É como se ele dissesse assim: comigo eles podem, e se eles quiserem, eles vão me esmagar, mas com o Senhor eles não podem não, porque na tua mão há poder, na tua mão há potência, na tua mão há força. É reconhecer a autoridade de Deus. Eu não posso, mas Deus pode. Eu sou pequeno, mas Deus é grande. Eu sou fraco, mas Deus é forte. É a pessoa reconhecer isso. Josafá reconheceu a força e o poder de Deus. Aí diz assim, porventura, versículo 7, ó Deus nosso, não lançastes tu fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E habitaram nela, edificaram nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Quer dizer, Senhor, não há uma promessa? Não foi o Senhor que prometeu que se nós, na angústia, no perigo, na fome, debaixo de ameaça, se nós buscássemos ao Senhor, clamássemos ao Senhor, não foi o Senhor quem disse que o Senhor ouviria e livraria? Por isso eu estou aqui clamando. Quer dizer, eu creio na tua promessa. Eu creio que o Senhor é um Deus que promete e que cumpre aquilo que o Senhor prometeu. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste que passasse Israel, quando vinham à terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Porém, diga assim, os nossos olhos estão postos em ti. Você está vendo só? Olha a confiança dele. Senhor, reconhecer fraqueza, reconhecer que você não pode, não é sinal de fraqueza, é sinal de humildade.
Tem gente que é teimosa, é cabeça dura, ela quer continuar tentando do jeito dela, lutando na força do que, gente? Do braço. Ela não busca Deus, ela quer fazer a coisa do jeito dela. Não, eu vou resolver do meu jeito, eu não preciso de Deus, eu vou resolver eu vou dar meu jeito, eu vou me virar. Quer dizer, ele reconheceu: Senhor, eu não tenho força para lidar com esse povo, não. Nós não sabemos nem o que nós vamos fazer, nós estamos perdidos, sem direção, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Nós estamos olhando para o Senhor, porque nós não temos força e nós não temos direção para vencer esse povo. Agora, olha um detalhe importante. Olha o que ele fala. Ele diz assim: Senhor, esse povo aí, que está vindo contra nós, é o mesmo povo que o Senhor nos desviou deles. Nós poderíamos ter destruído eles, mas nós poupamos eles. Agora olha o pago que eles estão nos dando. Olha a injustiça que eles estão fazendo contra nós. Você sabe que isso existe. Às vezes quantas pessoas nós atendemos, quantas pessoas às vezes vêm falar assim: poxa, estava lá meu amigo desempregado, estava lá meu amigo, e eu dei uma oportunidade para ele, conversei na empresa que eu trabalhava, abriram a porta para ele entrou lá dentro e fez da minha vida um inferno lá dentro. Quer dizer, eu abri as portas para ele, e quando ele entrou lá dentro, ele fez de tudo para fechar as portas para mim. Eu fui prejudicado, fui mandado embora. Olha o pago que ele me deu, olha a retribuição dele. Eu fiz o bem, ele me pagou com o mal. Poxa, minha amiga foi mandada embora de casa, o marido colocou ela para fora. Não tinha parente, não tinha família, não tinha ninguém. Eu fui lá e disse assim: olha, você vai ficar na minha casa, na rua você não vai ficar não. O que eu comer você vai comer, o que eu beber você vai beber. Sabe como é que ela retribuiu? Saindo com meu marido. Olha que situação, olha que ingratidão. Eu fiz o bem e me devolveram o quê? O mal. Peguei uma pessoa, coloquei a pessoa para trabalhar para mim, ensinei tudo para ela. Sabe o que ela me deu em troco? Pegou todos os meus clientes e foi embora. Olha a retribuição. Me deixou arrasado, sem nada. Acabou com a minha vida, me apunhalou pelas minhas costas. É isso que Josafá falou com Deus. Eu vou dizer uma coisa para você: quem é de Deus não deseja o mal para ninguém, não queira o mal de ninguém, só busque a quem e deixa na mão de quem? Deus é que vai dar cabo deles, Deus é que vai fazer o que é justo. Não queira o mal, não ore para Deus fazer o mal para ninguém, não ore, não busque vingança, não queira o mal de ninguém, ainda que a pessoa tenha feito mal para você, ainda que a pessoa tenha sido ingrata com você, não deseje o mal para ela, só coloque na mão de quem? De Deus. Descanse e tenha o quê? E tenha paz. Deixa que Deus vai fazer o resto, Deus vai fazer a obra, amém? E qual foi a resposta de Deus ao clamor de Josafá? Versículo 14: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, lá no versículo 15, e disse: dai ouvidos todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Não fica olhando para a multidão, não fica olhando para o lado do exame, não fica olhando para os inimigos que se levantaram contra você, não fica olhando para o tamanho da situação ou do problema, não olhe para essa multidão, não olhe, não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão. Diga assim comigo: pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Diga: a peleja não é minha. A peleja é de quem? A peleja de Deus vai lutar por você. As lutas que você não dá conta, Deus dá. Amém? As situações que você não pode, Deus pode.
Talvez você está aqui, você diz: pastor, eu não estou podendo com o vício do meu filho. Pastor, eu não estou podendo com essa situação no meu casamento. Pastor, eu não estou podendo contra essa doença. Eu não estou podendo contra essa situação. Você não pode, mas Deus pode. Amém? Deus disse: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, a peleja é minha. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando ao Senhor. Amém? Agora, olha aqui para mim, por favor. E levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Ou seja, eles venceram aquela batalha. Eles não precisaram lutar, quem lutou por eles foi Deus. Eles colocaram os levitas na frente para adorarem a Deus. Não foi o exército, não foi os soldados com espadas na mão. Eles não tiveram que usar nenhum aparato de guerra, nenhum armamento, não. Eles usaram a confiança e adoração a Deus. Sabe o que o diabo quer? Que você encha a tua boca de palavra torpe. Sabe o que ele quer? Que você encha a boca de blasfêmia. Sabe o que ele quer? Você fique reclamando. Pare de reclamar e adore. Pare de reclamar e louve. Pare de reclamar e agradeça. Pare de reclamar e santifique o nome de Deus. Pare com isso. Você vê que eles foram na frente adorando a quem? Senhor? Eles foram reclamando? Eles foram o quê? Adorando a Deus. Louvado seja Deus, santificado seja Deus, santo é Deus. Adore a Deus. Não enche a tua boca para reclamar, não. Enche a tua boca para adorar, para mostrar para Deus a tua fé, a tua confiança nele. Deus vai te dar vitória. Esses inimigos vão cair por terra em nome de Jesus. Fique em pé. Você crê nisso? Ou você está apagado, você está frio? Ou você perdeu a tua confiança em Deus? Ou você está achando que Deus é homem? Não. Adore a quem? Pare de reclamar, pare de murmurar e aprenda a confiar em Deus. Amém? Confia nele. Ele vai te dar vitória. Amém? Essa luta vai cair por terra. Essa batalha não é tua, não. Tem batalha que a gente trava e vence. Tem batalha que nós não podemos, mas Deus pode. Tem luta que quem vai lutar por você é Deus, porque Ele sabe que você não dá conta. Tem problema que você está passando que Deus sabe que você não está conseguindo vencer, mas você não está sozinho, não. Você está com Ele, amém? Levanta a cabeça, para de reclamar. O diabo quer te ver triste pelos cantos, o diabo quer te ver chorando, o diabo quer te ver reclamando, o diabo quer te ver murmurando, o diabo quer te ver blasfemando, o diabo quer ver você voltando para casa cabisbaixo. Não, volte para casa adorando, volte para casa agradecendo, volte para casa confiando e com a certeza de uma coisa: eu não estou sozinho, Deus está comigo e é Ele quem peleja a minha guerra. Amém?